você pode aceitar a gravação, por gentileza? Opa, perfeito. Pessoal, Posso então, começar? como eu estava dizendo, né? No final nós teremos o espaço aí para as perguntas. Então, vamos manter os microfones fechados, por gentileza. E amém. Roberta, como combinado, né? Hoje falaremos sobre a capará de Yeshua e você tem total liberdade para nos ministrar a palavra. Boa noite para todo mundo. Nós vamos falar hoje sobre acaparar pelo sangue do Machia. Esse assunto ele é bastante extenso, tanto que esse assunto da acaparar, ela vê bênção, sacrifício do leproso, novilha vermelha, que eu até já falei, né? E vai envolver também Yom Kippur. Então, eu não vou conseguir, nesse estudo, minuciar tudo a respeito do Ará, ok? Para quem não sabe o significado de capará, as possíveis palavras que podem significar é expiação, reparação, purificação, perdão, redenção, substituição. Esse é o termo capará. E como eu também já mencionei em alguns outros estudos meus, eu não tenho intenção de ensinar Torá aqui, até porque já tem eruditos no YouTube que já fazem isso. E o meu objetivo aqui é simplesmente mostrar, fazer conexão ao Machia e combater argumentações antimissionárias. Então, nós vamos entrar aqui, por exemplo, em Metzorá, né, que vai ser no Sefer Vaiakra, que é de Levítico, do capítulo 14, do verso 1 ao capítulo 15 até o verso 33. Eu não vou me prender a essa paraxá, tá? Só para vocês ficarem cientes, a Metzorá está sendo citada aqui, porque aqui no livro de Levítico eles vão citar as leis de Tizarate, ok? E eu vou estar explicando esse termo. Metzorá significa aquele que tem a Tizarate. É como se alguém tivesse lepra, tá? Só que o termo lepra, ele não faz muito juízo a essa questão, a essa palavra hebraico, e a gente vai ver o porquê. Eu vou citar aqui para vocês, no caso, um comentário de Ben-Hai, tá? No Yeshivat Ahavat Shalom, na página 127, é um trecho que ele tirou de Yakut Shimoni 499. Diz o seguinte: o Messias é o garantidor de Israel. Ele se comprometeu aos pecados de Israel, a fim de encurtar o olho. Então, nesse trecho, a gente está vendo que o Messias ele é visto como o garantidor de Israel. Em que sentido? Para reparar os pecados de Israel. Então, entrando aqui nessa questão sobre o Messias leproso, né? Metzorá, que significa alguém que está cometido dessa enfermidade, né, entre aspas, né, que situa-se nessa paraxá, sobre as leis aqui em Levítico, né, de Tizarat, né, como se fosse lepra, né, comumente traduzido aqui para a gente dessa forma, embora a palavra lepra, ela continue sendo a melhor aproximação disso aqui em língua portuguesa, mas ela fala em comunicar a realidade desse conceito. Por quê? Porque esse conceito de Tizerate parece ser de origem espiritual. Então, por quê? Ele vai afetando até casas, roupas, ao contrário, a lepra real conhecida como rise. Então, não tem ligação com essa lepra que a gente conhece. O fato de o leproso, entre aspas, né, ser levado, por exemplo, ao sacerdote, ao Cohen, não é um médico, por exemplo. Então, está representando que isso é uma condição espiritual. O Midrash, inclusive, o Midrash Rabá, ele vai descrever esse progresso dessa aflição. Esse Midrash Rabá ele foi citado dentro do site do rádio. Eu vou deixar depois para vocês o link, tá? Para vocês poderem consultar, onde ele diz o seguinte: colocarei a praga de Tisrat em uma casa, conforme Levi 14:34. O mesmo ocorre quando pragas leprosas surgem sobre o homem,
primeiro elas vêm sobre a sua casa. Se ele se arrepender, requer apenas a remoção das pedras afetadas. Caso contrário, será necessário demolir a casa inteira. Então as pragas surgem nas roupas de alguém. Se arrepende, elas precisam ser lavadas. Caso contrário, elas precisam ser queimadas. Então as pragas caem sobre seu corpo. Se ele se arrepende, ele passa por purificação. Caso contrário, ele habitará sozinho. Ou seja, quando a gente pega esse termo, por exemplo, no aramaico, que tem como livra, e o aramaico literalmente é branco, faz associação a essa mesma, entre aspas, enfermidade, a metzorá. Então, nesse sentido, agora, por que alguém cometido de tal? Uma das principais razões seria a lashon hará, tá? Ou seja, fofoca, calúnia, difamação, língua má. E eles vão começar a fazer associação sobre essa questão. Como observa, por exemplo, na Tazria, né? A Torá ela usa a palavra ali, Adão, homem, no sentido humanidade, Adão, em vez da palavra mais comum que seria homem, né, para identificar leproso. Isso, por exemplo, você consegue ver em Levítico 13, 2, onde diz o seguinte: quando um homem, ou seja, Adão, no sentido humanidade, tiver na pele da sua carne inchação, ou pústula, ou monstruosa na pele de sua carne, como praga da lepra, então será levado ao sacerdote ou a um de seus filhos, os sacerdotes. Então aqui Adão, ele pode realmente, né, e fica aqui nesse sentido homem, que tem um sentido de humanidade, tem uma conexão com a palavra vermelho, né? Então ele ouve aqui o Adão Harishon, né, que é o primeiro homem que pecou lá no Jardim do Éden. O pecado de, por exemplo, ele causou um efeito de onda de choque, né, da lepra espiritual. Então, durante todo esse processo da criação, causando um sofrimento incalculável no mundo. Quando Adão ele foi confrontado por Deus sobre seu pecado, ele imediatamente aponta e diz: a mulher que você deu para mim, que está comigo, foi você que me deu. Ou seja, em vez de ele assumir sua desobediência, né, ele transfere a culpa para Eva e consequentemente para Deus. Então ele fala uma lashon hará, do mal, uma calúnia, uma fofoca. E a causa, por exemplo, de Tizirat, ela é atribuída a lashon hará. E quem experimenta, por exemplo, a Tizirat, ela é chamada de metzorá, ou seja, de leproso. Quem experimenta a lepra é chamado de leproso, basicamente como se fosse isso na tradução da língua portuguesa. No aramaico, né, como eu informei, essa palavra leproso é shivra, né, que literalmente significa branco, e vai ter uma conexão com as escrituras também. A Torá, por exemplo, ela descreve o caso de Miriam, a irmã de Moshe, falando lashon hará, e ela é com essa aflição. Lá em Números 12, do verso 1 e o verso 9 e 10, fala o seguinte: Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se, e a nuvem se retirou de sua onda, e eis que Miriam leprosa, como a neve. Em algumas traduções diz que ela ficou rosa, branca como a neve. Tem esse sentido também. E olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Nesse sentido, então ela ficou no estado de metzorá. Moshe então orou para que Miriam fosse curada. E a cura da Tizirat, ela está associada à redenção e vamos dizer assim, a Moshe Rabbeinu. Em que sentido? Moshe, ele faz sentido de redenção ali como o primeiro redentor. E escrevem, por exemplo, aqui uma questão de Êxodo 4, do verso 6 a 8, que fala: e disse-lhe mais o Senhor: põe a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve.
e disse: toma, pôr a tua mão no teu seio novamente. E ela tomou e colocou sua mão no seio. Depois tirou-a do seio, e eis que se tornara sua carne. E é que se eles não te crerem, nem ouvirem a primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Ou seja, se o primeiro redentor foi como o último redentor, o Messias também será associado à cura de Tiseratos. Lembra que teve um estudo que foi mencionado, onde eu mencionei que o Messias ele seria um profeta pós-Moshe? Então, isso daqui é só mais uma semelhança. A frase aqui, branca como a neve, é o profeta Isaías, porque o profeta Isaías ele descreve a condição espiritual aparentemente leprosa, vamos assim dizer, de Israel e o remédio para ela. Isso está em Isaías 1, do verso 6 e verso 18, que diz o seguinte: desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Lavai-vos, ficai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, sai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos, a causa das viúvas, vinde então, argue-me, diz o Senhor, então que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o mesim, se tornarão como a branca lã. Finalmente, essa questão, qual a ligação que a gente traz, por exemplo, dessa questão aqui com o Novo Testamento, né? Por exemplo, em Mateus, no capítulo 8, do verso 2 ao 3, o Evangelho de Mateus ele destaca uma conexão entre o Messias e o Metzorá, né? Ou seja, o leproso. Na versão, por exemplo, da King James, que eu vou ler aqui, por exemplo, diz o seguinte: e eis que um leproso, tendo aproximado, adorou de joelhos, né? E clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me? Então, Yeshua, ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero limpo. Eu quero. Yeshua responde: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Para a galera aí que domina, por exemplo, o grego, aqui tem dentro dessa frase a palavra aqui, telo, né? Tem uma questão, opção de voz ativa, uma voz ativa, ou seja, pelo hebraísmo, né? Tem uma questão de desejar, de estar disposto à frente, de pretender, de listar, de amar fazer o que vai estar fazendo em relação à questão desses textos. Ou seja, quando uma concordância ela faz referência a um hebraísmo, por exemplo, em relação a esse texto, deve-se prestar muita atenção, porque a resposta de Yeshua ela não foi passiva. Ele falou com o leproso em voz ativa. Relendo para essa passagem, fica sua questão da luz em seguida. Então, Yeshua, ele estendendo a mão, dizendo: eu quero ser limpo. Então, foi uma coisa que envolveu também aqui o querer. Continuando sobre essa questão desse texto, né, de Mateus 8, do verso 1 ao 4, diz assim: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelho e clamou: Senhor, é da tua vontade, pode purificar-me? Então Yeshua estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo ele ficou purificado da lepra. Em seguida, disse-lhe Jesus, né, Yeshua: vejo que não diga a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faz a oferta que Moshe ordenou para que sirva de testemunho. Agora, uma questão interessante é que Yeshua amou curar o Metzorá. E lembra que eu mencionei em algum estudo, foi da questão do profeta, que um dos milagres que o Messias faria seria, por exemplo, a cura de um leproso, né? Isso é mais uma semelhança entre ele e Moshe nesse sentido. Então, era o seu desejo. Além disso, Yeshua, ele teve um diferencial, porque ele poderia simplesmente dizer a palavra.
e poderia manter uma distância segura. Em vez disso, ele estendeu a mão e tocou a pessoa atingida. A Metzorá provavelmente passou muito tempo, por exemplo, a pessoa atingida, né, o Metzorá, vamos assim dizer, o indivíduo que estava leproso, tempo sem toque humano, evitando, todas as pessoas provavelmente tocar nele. Então, ao tocar o Metzorá, Yeshua tornou-se ritualmente, vamos dizer, tamer, impuro, mas ele absorveu a lepra, vamos assim dizer, entre aspas, em si mesmo e o extinguiu. Incrivelmente, por exemplo, um termo hebraico para esse termo tzrat é tocado, nega, que a gente vai falar essa questão um pouquinho mais à frente. Lucas também nos dá um detalhe adicional sobre esse homem, em Lucas 12. Ele menciona o seguinte: e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem de lepra, vendo Yeshua, prostou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Então, uma coisa interessante que vai fazer uma conexão com Levítico, do capítulo 13 ao versículo 13, ou seja, prosa em particular, nesse momento que Yeshua tocou ele, ele estava coberto, né, de lepras e estava de ser declarado limpo. Porque em Levítico declara o seguinte: então o sacerdote examinará, e eis que se a lepra coberto toda a sua carne, então declarará o que tem a praga por limpo. Todo se tornou branco, limpo está. O hebraísta, por exemplo, o cristão chamado John Gill, ele fez uma interessante interpretação espiritual a respeito desse texto levítico, do verso 11, né? E o capítulo 13, ele menciona o seguinte: o significado místico ou espiritual disso é que quando um homem se vê como uma criatura pecaminosa, todo coberto de pecados e sem partes livres, e se isenta de toda a sua própria justiça para justificá-lo diante de Deus, mas confia totalmente e depende da graça de Deus para a salvação e da justiça do Messias para a sua aceitação com Deus, ele se torna limpo pela graça de Deus e pelo sangue e justiça do Messias. O Talmud, por exemplo, ele faz uma interpretação bem interessante de leis em um nível mais profundo, conectando-as com o Mashiach. Em Sanhedrin 97a diz o seguinte: o filho de Davi não virá até que o mundo inteiro se converta à crença dos hereges. Rabá disse: que verso prova isso? Tudo ficou branco, ele está limpo. Ou seja, e eu aqui conectando essa questão, então, ele diz ao Metzorá para se ao Cohen, ao sacerdote, e oferecer o sacrifício de acordo com a Torá, como um testemunho para os sacerdotes do templo do Beit Hamikdash. E a gente lembra que nessa época o sacerdócio era controlado pelos saduceus, né? E lá nos dias de Yeshua, lá no judaísmo do segundo templo. E a cura, por exemplo, de um leproso lá era realmente um evento raro. Isso, por exemplo, teria surpreendido e desafiando-os a olhar mais profundamente para a pessoa de Yeshua. E qual foi o sacrifício que Moshe ordenou, que Yeshua orientou essa pessoa que estava com lepra, entre aspas, né, a se dirigir ao Beit Hamikdash e aos sacerdotes? Então a gente vai entrar nessa questão. Eu vou ler aqui para vocês agora Levítico 14, do 2 a 7. Esta será a lei do leproso da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote sairá fora do arraial. E o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tome 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e risopo. Mandará um sacerdote que se degole num vaso de barro sobre águas vivas, águas correntes, e fará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o risopo, e os molhará com a ave viva, no ave que foi degolada sobre as águas correntes.
E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então declarará por limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. Terminando aqui essa questão, esse ponto aqui de Levítico. Então, a gente vai começar a fazer umas associações bem maiores. Então, era bem interessante entender esse princípio aqui, tá? Então, a gente viu, por exemplo, aqui dentro desse texto, que, inclusive, essa questão da Metzorá, existe uma palavra hebraica que se chama Motzirá, que é alguém que fala mal. A Metzorá, ela tá, no caso, ela se refere àquele que tem uma tzrat, que seria lepra. E a principal, até então, é a Lashon Hará, fofoca, calúnia, difamação, língua má. E viu que se alguém fizer techuvá, por exemplo, enquanto estiver fora do acampamento, ou seja, as brancas, elas vão começar a desaparecer, né? Nesse caso, chama-se o sacerdote, né, para fazer lá a inspeção, né? E, enfim, se ocorrer, se ele começar a ficar seria puro, ele vai passar pelo processo de tahará, que é de purificação. E o metzorá, que é o leproso, ele teria que oferecer o carbanote, né, sacrifício lá no 8º dia, para que ele fique puro e se ajunte à comunidade, à família, enfim. Então tem basicamente essa questão, mas por que tipo uma ave? Então, o próprio judaísmo vai responder essa questão do porquê uma ave. Mas, antes, exemplo, qual o significado do sacrifício? Quais são os seguintes elementos deles que são utilizados? Quem nunca reparou, esses mesmos elementos, eles são utilizados na expiação do Machia. Por exemplo, esses elementos daqui, pelo menos comprovado com o Novo Testamento. As 2 aves vivas e limpas, a gente vai entrar nessa questão, que são utilizados como os elementos, o pau de cedro, o carmesim, alguns textos chamados de escarlate também, o risopo, o vaso de barro e as águas, né, simbolizando aqui a água quente. Então, mas qual o significado e o segredo dessa passagem? Como ele se conecta aos outros corbanotes, ou seja, os sacrifícios? Então, primeiro em relação às aves, o Tom diz o seguinte: o que torna o leproso diferente do que a Torá disse? Eles estão mencionando aqui a questão do sacrifício do leproso, o que torna diferente dos outros sacrifícios. Está dizendo que ele habitará sozinho, ou seja, ele está fora do acampamento, ele está fora da morada dele. Ele separou um marido de esposa, um homem de seu vizinho, portanto disse a Torá, ele habitará sozinho. O rabino Joshua ben Levi disse, onde o leproso é diferente do que a Torá disse? 2 aves limpas ele deve trazer para que ele se torne puro novamente. O santo bendito seja ele, disse, ele fez um trabalho de um tagarela, ou seja, está ligado essa questão com o Lashon Hará. Deixa eu oferecer um tagarela como sacrifício. Então, a ave aqui, por exemplo, está sendo vista como uma que chiureia, né, constantemente, tagarela. Ou seja, quando uma pessoa ela fala sem prestar atenção no que ela está falando, ela pode acabar cometendo a transgressão da Lashon Hará, por exemplo. Então, por isso, eles vão dar a descrição de que a ave ou pássaro, né, é escolhido nessa questão aqui. Eu vou citar aqui, isso aqui, por exemplo, que eu li para vocês, e está no Talmud Arashim 6b, ok? Que eu li sobre essa questão. A mensagem, por exemplo, para a Metzorá, é clara aqui. Seu Lashon Hará será espiado pelo sacrifício do animal, que também tem essa função de tagarelar durante toda a criação. Em um nível mais profundo, por exemplo, quando entra no termo hebraico tzipo, que seria ave ou pássaro, limpo, ele é identificado como tor, que seria aquela ave que é a rola, ou ion, que é a pomba. Tanto tor como o ioná, eles são nomes para uma chi. E aí faz um comentário seguinte, de fato, como apontado por Shus Casal, a palavra tzpo, ela tem a gematria Zehu Machia, ou seja, este é Machia.
A gematria dele chega em torno de 370, que dá nessa conclusão, este é Machia. Vamos seguir aqui em frente. Embora, por exemplo, esteja além do escopo desse estudo aqui, vou citar, né, todas essas questões, a questão das aves do sacrifício do leproso, cria, na verdade, um eco microcósmico, vamos assim dizer, com Yom Kippur. Nesse sentido mais santo do ano, né, duas, vamos assim dizer, duas cabras, né, duas ovelhas, enfim, elas são idênticas, né? Elas são idênticas e elas também são, uma é morta e outra também é liberada. Vê que elas vão seguir o mesmo princípio das aves, um cordeiro, né? Vamos dizer assim, seguir o mesmo princípio. O mesmo cenário acontece com Yeshua, ou seja, um homem é chamado junto com Yeshua, no momento que ele estava para ser sacrificado, e ali quem foi chamado foi Yeshua Bar Abar, né? Popularmente conhecido como Barrabás. Quando a ave é sacrificada, seu sangue se junta à água que flui do vaso de barro, por exemplo. O corpo humano é como um barro, e Hashem a gente sabe como o olheiro, né? Então, é uma passagem aparentemente bem desconectada essa questão, mas que vai fazer muito sentido. Por exemplo, o Midrash Rabbah vai citar uma observação bem curiosa quando Moshe atingiu a rocha. Isso está em Êxodos Rabbah 3:13, que diz o seguinte: ele feriu a rocha e produziu sangue, como é dito, eis que feriu a rocha que jorrava Vaiazub. Salmos, e faz uma referência ao Salmo 178. A palavra Vaiazubo aqui é uma expressão usada como sangue, pois é dito: e se uma mulher tem um problema, Vaiazuve, do seu sangue, conforme Levítico 15:25, fazendo associação, por esse motivo ele feriu a rocha vezes, porque a princípio ele trouxe sangue e finalmente ele trouxe água. Isso, por exemplo, de acordo com o Midrash, quando a rocha ela foi atingida, ela produziu sangue escorrendo como uma mulher durante um fluxo e liberou água. Então, a partir disso, podemos vamos reunir algo sobre a expiação, que vai ter relação resultando na vida, água viva fluindo da rocha. O Midrash, por exemplo, é impressionante à luz da descrição do evangelho da morte de Yeshua. Porque quando eu abro aqui em João, no capítulo 19, do verso 29 ao verso 33 e 34, que diz o seguinte: estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre a esponja e pondo-a num sopo. Lembra que eu mencionei para vocês que dos componentes que são utilizados durante esse processo é o risopo, por exemplo. Então, você tem aqui a imagem também do risopo sendo utilizado. E ele menciona mais: lhe chegaram à boca, mas vindo a Yeshua e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e saiu também água. Vê a ligação que tem com a rocha. Impressionantemente, por exemplo, não só o Midrash faz essa associação, por exemplo, o Paulo, né, ele faz uma observação incrível em 1 Coríntios 10, do verso 1 ao 4, onde ele menciona o seguinte: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma espiritual, porque bebiam da pedra espiritual. E que os seguia. A pedra era o Messias. Ou seja, olha a alusão que faz. Foi o mesmo que aconteceu com a pedra, saiu sangue, saiu água, também aconteceu com o Messias. Um dos elementos sendo utilizado ali é o pau de cedro. Perdão, é o risopo, por exemplo. Agora, é fascinante, por exemplo, o Evangelho de João, ele menciona essa questão do risopo. Na estaca, por execução lá do Messias, no momento que ele estava sendo executado. Pode ser possível, as escrituras não afirma, né, mas pode ser possível que a própria ela tenha sido feita de pau de cedro. Isso é possível.
Na Torá, o risopo e o cedro, ele cria um fio de conexão entre o sacrifício do leproso, a novilha vermelha e o sangue do cordeiro para Pêssam. E o Midrash, ele diz o seguinte, isso aqui eu cheguei até a se eu não me engano, no último estudo, o risopo, por exemplo, ele parece não ter valor para o homem, mas seu poder é grande aos olhos de Deus, que coloca ao nível do cedro, em muitos casos, na purificação do leproso, na queima da novilha vermelha e também no Egito. Ele ordenou em um preceito, né, que foi executado com riposso, como diz, e você tomará um monte de riposso. De Salomão também diz, ele falou de árvores desde o cedro que está no Líbano, até o risopo que brota do citação de 1 Reis 13, para ensinar que os pequenos e os grandes são iguais aos olhos de Deus. Ele realiza milagres com as menores coisas e através do risopo, que é a mais humilde das árvores, ele redimiu Israel. E veja que esse elemento está sendo usado no momento da crucificação do Messias, né? E a gente tem a alusão também das duas aves, né? Representando uma Yeshua Hamashia, e ali foi lançado, vamos assim dizer, norte para né, para ver quem seria escolhido para o sacrifício, se seria o Yeshua Bar Abás, que seria Barrabás, ou se seria Yeshua, né? E a gente não sabe se a estaca de execução romana ela seria feita de pau de cedro, mas tudo indica que sim, né? Yeshua, ele carrega o escarlate, ou seja, o carmesim também, lembra que foi dado pelos humanos, que ele carrega um fio, e ele carrega sobre si também o risopo e vaso de barro, né? Ele como vaso de barro também, né? E águas vivas correntes ali, né? Quando ele menciona a questão de milagre, etc e tal. Essa questão aqui que eu li para você está em Êxodo Rabá 17:2, tá? Então, como o cedro e o riposo, né? O fio escarlate ele fazia parte do corbanote, da novilha vermelha, as cabras, né? As ovelhas, vamos assim dizer, Kipu e a salvação, por exemplo, de Raabe no estilo de Pêssam também. O próprio estava envolto de uma roupa escarlate. Então, isso deixa para a gente claro que nada nas escrituras é por acaso. Tudo por quê? Tudo tem um princípio. Vocês estão entendendo? Eu estou muito acelerada? Amém, Roberta. Depois eu vou precisar que você repita, pelo menos para mim, porque o meu áudio aqui cortou na hora de você estava explicando a questão o porquê dos dois pássaros, o porquê das duas aves, né? E aí você entrou na questão do tagarelar e aí cortou, eu não consegui entender muito bem. Não sei se foi só para mim ou se o restante do pessoal também teve. Interferência, entendi. Eu vou repetir essa questão para vocês. Então, Metzorá, né, é aquele que tem a Tzrat, ou seja, o Metzorá é aquele que está com a lepra, tá? E, nesse caso, a razão por essa forma seria Lashon Hará, que seria fofoca, calúnia, amação, má língua, né? E quando o próprio Midrash ele faz associação com as aves, é porque ele é um que chiureia constantemente. Ou seja, é um animal que tagarela o tempo todo, né? O pássaro, a ave, ela canta, por exemplo, ela fala o tempo todo. E, nesse sentido, como essa pessoa, ela é metzorar, nesse caso, no estado, vamos assim dizer, de metzorar, por causa da Lashon Hará, os principais motivos que a Torá indica que a pessoa vai ficar nesse caso, então as aves, elas entram na expiação né, no caso ali seria a questão da pomba ou da rola, por exemplo, elas vão entrar nessa questão aqui porque elas são animais que chiureia constantemente, ou seja, elas cantam sem prestar atenção no que elas estão fazendo. E quando a pessoa mete a transgressão de Lashon Hará, ela fala sem pressão no que ela está falando. E por isso a ave, ela foi escolhida nesse caso ali. Entendeu? Entendi, perfeitamente. Então, basicamente essa é a explicação. Daí eles fazem, por exemplo, uma conexão, né,
em relação a essa questão, porque os elementos que é usados são as duas aves, aí eu fiz associação lá com machia, né? O pau de cedro, o carmesim, também o risopo, o vaso de barro e as águas também. Então, isso tudo uma ligação. E essas aves, inclusive, To e Oná, elas vão culminar no machia. Elas vão dizer, este é o machia, né? Eu vou continuar aqui com essa questão. A gente vai entrar na questão agora da expiação, tá? Em relação, por exemplo, ao sacrifício de Yeshua, de Nazaré, os antimissionários, geralmente, né, eles vão citar Ezequiel 18:20 como descartando a possibilidade de que alguém possa morrer ou sofrer pelos pecados de outra pessoa, né? Está escrito assim, Ezequiel, que pecado morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Só que assim, considerando essa questão aqui, o exposto, é possível que um tzadik, ou seja, um justo, uma pessoa justa, ela possa expiar por sua geração? A passagem acima, por acaso, ela vai excluir a ideia da expiação vicária? O Talmud, ele derruba, inclusive, esse princípio antimissionário. O Talmud, ele vai afirmar que a morte dos justos, ela expia, ela fará. Eu vou citar aqui para vocês, Moed Katan 28a, que diz o seguinte: disse o Rabino Ami, por que o relato da morte de Mi colocado ao lado das leis da novilha vermelha? Para informá-lo que, assim como a novilha vermelha proporcionou a expiação pelo uso do ritual das cinzas, né, da novilha, o mesmo ocorre com a morte dos justos, expia pelos vivos que deixaram para trás. Eleazar disse, por que o relato da Arão é seguida de perto pelo relato do descarte das vestes dos sacerdotes? Para informá-los que, assim como as vestes dos sacerdotes, ou seja, os meios para efetuar a expiação, o mesmo ocorre com a morte dos justos, propício à aquisição da expiação. Então, o Midrash Rabá, ele inclusive continua em Levítico Rabá 20:12, ele menciona o rabino Abina, né, que perguntou assim, por que razão a sessão que registrava a morte de Miriam foi posta em a proximidade... Roberta, Oi. Roberta, desculpa eu te interromper. A gente está com uma dificuldade que o seu áudio está cortando. E aí a gente não está conseguindo acompanhar. Pelo que o pessoal falou aqui no chat, não é só no meu caso. Você está conseguindo me ouvir agora? Eu não sei se é porque tá balançando o microfone, não Eu sei. tirei o fone agora, para ver se você está melhor. Ah, tá, vamos tentar. Qualquer coisa eu te falo, tá bom? Tá Desculpa bom, eu tô interromper. sem... Não, nada, eu tô sem fone. Tem que interromper mesmo, senão como é que vocês vão... Não, beleza. Pode seguir. Eu tirei o fone, qualquer coisa vocês falam se tá bom, se não tá, tá? Não, tá ótimo. Então, eu mencionei a questão que dizer que é o 18:20, né, que fala que cada um, né, na verdade, o justo sobre ele, a impiedade, né, do ímpio que cairá sobre ele. Ou seja, se você cometer uma transgressão, ela vai cair sobre você, não sobre o justo. Então, isso aqui é uma argumentação antimissionária, né, do Novo Testamento, só que, como eu mencionei, o próprio Talmud descarta essa possibilidade, porque ele vai mencionar que a morte do justo, ela expia, né? Inclusive, é um texto, quando eu mencionei sobre a questão da novilha vermelha de Moed Katan 28a, foi mencionado até no estudo anterior, o Rabá, ele continua o tema, por exemplo, o Rabino, ele menciona, né, que as vestes do sacerdote também faz expiação como justos também, então eles vão também fazer alusão de que o justo, ele faz capará, né, tem vários outros textos que vão mencionar a questão. Agora, uma questão muito interessante aqui é que o Rabino Moshe Haim Luzzatto, ele diz em seu trabalho, né, tipo chamado Derech Hashem, que é o caminho do Senhor, ele vai mencionar um texto incrível, porque eles vão mencionar até a questão sobre a difamação do nome do Messias. Mas antes eles vão entrar nessa questão aqui de um texto que menciona o seguinte: o sofrimento é ser impostas a um tzadik, ou seja, uma pessoa justa, como expiação por toda a geração. Esse tzadik, né, o tzadik, vai aceitar esse sofrimento com amor para o benefício de sua geração, assim como ele aceita o sofrimento imposto a ele por seu próprio bem.
Ao fazê-lo, ele beneficia a sua geração, espiando-a, e ao mesmo tempo é elevado a um nível muito grande. Esse sofrimento também inclui em que o tzadik sofre, porque toda a sua geração merece punições, beirando a aniquilação. Mas é poupado. Poupado por quê? Pelo sofrimento do tzadik. Justo. Ao expiar por sua geração, através de seu sofrimento, esse tzadik salva essa pessoa neste mundo, salva inclusive as pessoas, as gerações, e também beneficia essas pessoas no mundo vindouro. Além disso, ou seja, lá no Olam Rabá, um especial de sofrimento mais do que chega a um tzadik, que é ainda maior e mais altamente abençoado do que os discutidos acima, por exemplo, esse sofrimento vem para fornecer a ajuda necessária para provocar a cadeia de eventos que levam à perfeição suprema da humanidade como um todo. E está falando isso aqui da morte do tzadik. Então, isso aqui é uma referência nitidamente que a gente sabe que ela está se referindo a um Mashiach. Além disso, o medo e o poder desses tzadik também aumentam por causa de tal sofrimento. E isso lhe dá a capacidade ainda maior de corrigir os danos dos outros. Eles podem, portanto, não apenas retificar a sua própria geração, também pode corrigir todos os danos espirituais causados desde o início dos tempos dos primeiros pecadores. Mas quem faz? É o tzadik, né? O justo, que vai fazer a expiação de pecados, tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro, de gerações, ser o Mashiach. Tá? O Rebbe Nachman, né, de Breslov, fala também sobre essa questão do tzadik. Para santificar o nome de Deus, ele sacrifica seu nome, ou seja, seu prestígio. Como resultado de tudo isso, mesmo sendo prestigiado, ele ainda não é de todo prestigiado. Pelo contrário, ele é exatamente o contrário. Todo mundo fala sobre ele e fabrica mentiras sobre ele, de coisas que não passaram pela cabeça. De modo que, literalmente, seu sangue é derramado por isso. No entanto, faz isso intencionalmente, porque é um aspecto de auto-sacrifício de boa-fé, pois o nome é a alma explicado acima, e também disso seu sangue é derramado. Com isso, ele salva o povo judeu de que eles mereciam, que teriam acontecido com eles. Deus proíba, com o propósito que é uma unificação como esse acima. No entanto, explicando seu nome, que é a sua alma. Ele os salva como eilado acima. Hoje a gente sabe que o judaísmo, né, em grande parte, não são todos, né, mas eles o nome de Yeshua. O nome de Yeshua é difamado, aquele o maldito que não pode ser lembrado, o nome dele vai ser apagado, e todas as calúnias que, não sei se vocês já ouviram falando a respeito do Mashiach. E o próprio Rebbe de Nachman está dizendo que o tzadik, aquele que se sacrifica, ele vai ter o nome dele difamado pela próxima. E vão dizer coisas dele, vão falar mentiras dele, vão fazer lashon hará sobre ele, etc. E é algo que acontece com o Mashiach, com Yeshua, né? O comentário de Breslov, por exemplo, a Likutei Moharan, ele explica assim o seguinte: a lista, né, dos que sacrificam seus nomes por Deus inclui. Aí ele vai mencionar aqui um monte de rabino, incluindo Baal Shem Tov, por exemplo, que teve um momento dali também que ele foi, o nome dele foi blasfemado, enfim. Esse contexto aqui, por exemplo, ele nos arremete à questão de Yeshua. Então, eles vão dizer que o tzadik, ele já sabe disso, o tzadik ele já vai estar disposto, porque o nome dele realmente vai ser, na verdade, blasfemado entre as nações. E isso é algo que vai se refletir no Mashiach. Ou seja, a única maneira de se aproximar do verdadeiro tzadik é através do sacrifício dele. Ou seja, o sacrifício vai ocorrer o que desonra do nome dele. E é uma coisa que está sendo... Ou seja, ele vai sofrer humilhação, o ridículo, as outras pessoas vão lhe causar ridículo, e etc. coisa. E isso aqui está citado no Rebbe, no
na pesquisa de Breslov no Instituto, na página 28 e 29, no comentário de Rebbe de Narman, de Likurtei, e também está na página 202. Isso, por exemplo, acaba nos arremetendo em Isaías 53. Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Então, tá bom. Positivo. Então, toda essa discussão, por exemplo, ela leva inevitavelmente a Isaías 53. Talvez a passagem mais controversa no diálogo judaico-cristão, né? Hoje, como nos últimos 2000, esses textos, ele o principal campo de batalha entre missionários e antimissionários. Então, isso resultou em um ciclo interminável de missionários alegando que esse verso se refere a uma Mashiach e não a Israel, e os antimissionários que respondem que se refere a Israel e não é um texto messiânico. Então, como que quase todos os argumentos entre esses campos, né, eles se concentram, às vezes, em tradução de palavras individuais ou em questão secundária, que vão desviar, na verdade, a atenção da verdade. E o resultado final é uma série de rodeios que ninguém tem uma conclusão, ou seja, não se é objetivo. Na verdade, existe um conceito chamado, dentro do judaísmo, essas são as palavras do Deus vivo. Ele se harmoniza com as posições aparentemente contraditórias em textos específicos, né, e faz parte da dialética do Talmud, né? Então, em vez de cenários de um ou outro, as soluções elas se tornam bem ambos e. Ou seja, Isaías 53 fala tanto de Israel como ele fala do Messias. Mas em que sentido? Isaías 53 se refere a que o Messias e Israel, o Messias, o Mashiach, ele é Yahida, ou seja, ele é a universal como todo de Israel. Então, essas imagens elas são espelhadas uma na outra. Então, fala de ambos nesse sentido. E uma impressionante, por exemplo, entrevista entre o Dr. Michael Kigel e o Rabino Mendel Kaplan, né? Eles discutem essa ideia de Isaías 53 como se referindo a Israel e ao Messias. Tem um vídeo deles, né, que tem a parte 1, a parte 2, embora para quem sabe inglês é bom ver tudo, né? Mas eu acho que aqui quase fala, né? Então, eu traduzi, por exemplo, parcialmente algumas partes da entrevista deles, por exemplo, estavam mencionando aqui o seguinte, no capítulo 53 de Isaías, ele bota assim, né? O comentário do Dr. Michael, ele bota assim, no capítulo 53 de Isaías, quando observamos as pessoas, observam esse Messias. Esse tempo todo ele foi estigmatizado. Aí ele menciona assim, como as pessoas que está doente, portanto, é pecadora, e de repente percebe, meu Deus, essa pessoa está carregando meus pecados, é por isso que eu estou sobrecarregado de vergonha, e com vergonha quando vejo essa figura, esse aqui é o Messias. E o Mendel Kaplan fala, não se trata de vergonha ou sofrimento em nosso nome, essa não é a ênfase aqui. Nesse versículo, a ênfase é acabamos de perceber e entendemos tudo errado. Estávamos errados porque assumimos que se ele estava sofrendo por própria vontade. E dizemos que não, na verdade, ele estava sofrendo por causa da nação de Deus. E o Dr. Michael ele vai mencionar, isso requer tanta abertura nos olhos, e como requer, né? Israel até hoje... O Rabino Mendel, ele vai mencionar o seguinte, isso é realmente paradigmático, é relativo do Messias. Aí ele bota assim, que é um momento de abrir os olhos, nós vamos entrar em uma nova fase, uma nova realidade. De repente, o que pensávamos não era, o que pensávamos não é, e é. Esse é um dos paradigmas de como tinha descoberto tudo, e na verdade não tínhamos descoberto nada. Aí o Dr. Michael entra, faz sentido que ficássemos com tanto vergonha com o que estamos fazendo o tempo todo, machucando essa outra pessoa. Por que ele teria que ser um servo sofredor? Aí o Mendel Kaplan responde, a resposta pode ser entendida em dois níveis. A primeira é a maneira como vemos o Mashiach, como ele é um Neshama, uma alma está conectada a todas as almas, muito com o conceito de cérebro. Então, quando falamos sobre o cosmo do povo judeu, frequentemente invocamos termos antropomórficos, é isso mesmo. O Guf, né, que seria corpo, o corpo gigantesco, se referindo à nação de Israel, dizemos que
os olhos da nação, né? Falamos sobre Meller, sobre rei, sobre o coração leve, falamos sobre pessoas, falamos até sobre os canares. Essa é uma das interpretações das palavras aqui que se o Machia. Os passos de Machia, que as pessoas estarão em um nível mais baixo. O cérebro sente a dor do resto do corpo. Não é porque o cérebro é mais alto que está isento, é porque o cérebro é mais alto que está necessariamente conectado. Então, se o Machia quem é? O Machia que está fazendo isso, que significa que ele está sendo chamado nessa linguagem, a questão da Kabbalah, Yeshida, né? Yehida, perdão. Aí ele bota assim, pináculo, a essência atômica da alma judaica, cósmica, estrutura geral, universal da nação de Israel, que se ele, no caso, sentir a dor dos nossos pecados, caso contrário, ele não é o Mashiach. Então, ele está mencionando, segue-se, que ele deve sentir a dor dos nossos pecados, sim, caso contrário, ele não é o Mashiach. E eles mencionam, vem o Dr. Michael, parece que é quase como se ele tivesse sentido isso de bom grado. E o Rabino Mendel fala, meu cérebro sente a dor do corpo, o cérebro necessariamente sente a dor do resto do corpo. E esse conceito é invocado não apenas em relação ao Mashiach, mas também em relação ao Tzadik. E isso aqui tá, eu coloquei aqui a referência do Mendel Kaplan também, para depois vocês verem, ou seja, o livro de Isaías, ele fala do assunto, né, aqui em relação a Isaías 53, como tocado, traduzido para o português como atingido, ferido, como mencionado, por exemplo, um de palavra de leproso, que é atingido, né? E Isaías 53, por exemplo, no verso 4, menciona que nós reputávamos por aflito, ferido, atingido, né, de Deus. O Talmud indica, por exemplo, que esse termo, né, Shivra, vai entrar na questão do aramaico aqui, como Mashiach, ele menciona o seguinte, qual é o nome dele, do Mashiach? Os rabinos dizem que seu nome é Shivra, ou seja, leproso, o nome dele é leproso. Está escrito, certamente ele suportou nossas dores, carregou tristezas, contudo nós estimávamos como um leproso, ferido de Deus. Aspa que diz 53:4. Isso aqui está no Talmud Sanhedrin 98b. O Rabino Ben-Hai, por exemplo, e o Rabino Youssef de Bagdá, né, ele vai fazer o seguinte comentário. Os sábios dizem que o Messias é chamado de leproso da casa do Rabino. O Messias josifiano no sentido do Mashiach Ben Youssef, sofrendo doenças, aflições para espiar o povo de Israel e a destruição de Jerusalém e do templo, chamado de leproso da casa do Rabino, aquele que sofre por Israel e por Jerusalém. O Messias josifiano, né, ele fica perto do Jardim do Éden, sofrendo pelo povo de Israel. É um cara aqui de Ben-Hai. E o Midrash, ele nos fala, por exemplo, do grande sofrimento que o Messias assume sobre si. O Rabino Levi ensinou que o nome, por exemplo, o sofrimento é dividido em 3 partes. Uma, os patriarcas e todas as gerações gerações que viveu no tempo da perseguição, que ele está mencionando aqui na perseguição de Adriano. Ele levou, e quem foi bem, fez essa capará. Quem vai levar? É o Messias. Fecha aqui a questão do Midrash Terrelim, dos Salmos 16:5. O Rabino Ben-Hai, ele faz um comentário no Sanhedrin 93b, ele menciona assim, por aflições o Messias se eleva a grandes alturas espirituais. Além disso, suas aflições espiam por Israel, para que o povo continue vivendo e realizando as mitzvah, os mandamentos. Como sem o Messias, essas mitzvahs não teriam sido realizadas. Ele é um parceiro das mitzvah de Israel. Assim, porque ele os carregou nas aflições, como pedras de moer, carregou as mitzvah. Quando eles fazem, o Zohar, né, ele faz um comentário de Isaías 53, né, bem notável, né, eu acho que você já deve ter ouvido falar, ele menciona o seguinte, quando o Messias houve o grande sofrimento de Israel, em sua dispersão dos iníquos entre eles, que o Messias, ele entra no salão do aflito, e ele invoca todas as transgressões de Israel para si mesmo, né, ou seja, de todas as almas, e para que ele cumpra o que está escrito em Isaías 53, do verso 5,
e ele carrega as transgressões e ele é esmagado por causa das iniquidades de Israel e para que as almas elas retornem ao seu lugar. E o Messias, quando ele faz esse chamado, quando ele entra no salão do aflito, né, ele simplesmente vai estar indo, né? Ele não vai ser reconhecido, mas se ele não fizesse isso, quem poderia pagar pela agência do povo de Israel em relação ao descumprimento da Torá? Ninguém pagaria se não fosse o Mashiach em relação a isso. Então, essa seção aqui do Zohar, Shmot, na seção 2, na página 212a, está mencionando sobre essa questão. E eles mencionam a questão de Isaías. Ele levou as nossas doenças. E eles mencionam que, anteriormente, os sacrifícios suportavam os pecados do mundo. Os sacrifícios do templo, do Beit HaMikdash, do Mixcan. Mas agora não tem o Beit HaMikdash, não tem o Mixcan. Então, quem é que faz o sacrifício? É o Mashiach que entra no salão do aflito para fazer. E até eles mencionam sobre essa questão, que até essa questão ela seria cessada pelo Messias. Então, se a gente parar para pensar, tem mais 1000 anos que não, essa questão de sacrifício, por exemplo, Israel, o que você tem a desculpa, né, hoje, para poder negar o Messias? Aí você vai dizer, os sacrifícios foram trocados por boas ações, por boas orações, por boa tefilá. Nenhuma. A gente sabe que foi por causa do Messias. E existe a questão da ocultação do Messias. Vocês estão me ouvindo bem? Eu já estou terminando, tá, gente? Sim, perfeitamente. Estamos te ouvindo bem, sim. Por exemplo, eles vão o seguinte sobre a questão da ocultação. O Corautor fala sobre a ocultação das Messias. Ele menciona quão forte é a força da Sitra Ahar, que significa aqui o lado da impureza, que ele seguiu, né? Ou seja, ele vai esconder os olhos dos nossos santos antepassados, vai entrar aqui na questão do perigo das camadas, daquele pote. É que eles vão entrar na seguinte questão, que o Messias, né, quando o Messias ele se apresentar para fazer questões, durante esse processo, né, os olhos dos nossos do Abraão, aquele pote que significa a casca, aquele pá de Ismael, dos olhos dos antepassados de Isaac, e por aí vai, Esaú, então eles vão mencionar o patriarca, Jacó também, eles vão mencionar sobre coisas vergonhosas que vão acontecer em Israel quando o Mashiach se apresentar. E durante os passos do Mashiach, o lado da impureza se torna ainda mais forte. E isso quem está falando aqui está na literatura rabínica. Ou seja, e eles vão a fim de atingir cegamente os estudiosos da Bíblia. Ele está dizendo que nos tempos do Mashiach vai ter um lado da impureza tão grande. E a gente sabe que lá no segundo uma corrupção tremenda, né? E ele menciona que essa corrupção ela vai ter um nível mais elevado que nem os estudiosos das escrituras vão conseguir enxergar o Messias. E ele menciona, ainda mais assim, durante o período dos passos do Messias, a impureza fortalece todas, especialmente contra a natureza interna da Torá e contra ações de segredo dos cálculos da gematria que respeitam os passos do Mashiach, isto é, o que Gaon explicou, né, o Sadia Gaon aqui, os sábios quiseram dizer com uma declaração que a sabedoria dos escribas se tornará podre, isto é, o que entende por eles zombaram dos passos de seu Mashiach. Salmo 89, na versão cristã, está na verso 51. No entanto, quando chega, ou seja, o final, né, vai ter a questão do lucro de todo valor elevado e vai ser cumprida as profecias, né? O Zohar, por exemplo, ele está explanando sobre essa questão aqui, está no Ney Zohar, página 39. A sabedoria dos escribas vão se tornar podre nos tempos do Mashiach. E eles estão associando isso aqui ao Mashiach ben Yosef. Ele será degradado pela causa, por nossas transgressões. Eles citam mais uma vez Isaías 53. De maneira semelhante, né? O primeiro redentor, vamos assim dizer, o pastor fiel, né? Esse, né? Entoam solenemente o nome do Eterno, eu estou aqui, Yud Rei Vav Rei, para que você faça o possível para não a redenção, pois existo. Aí ele bota assim, em grande angústia, para mim está escrito, ele olhou para um lado
e para aquele quando viu e não havia homem. Eles citam aqui Timóteo, né, que é Êxodo 2:12, para me ajudar, para mim, essa angústia, dessa estrutura de cultura que desce a mim. E eles mencionam por que fizeram a sua sepultura entre os ímpios. Eles estão se referindo à sepultura do Messias. Eles citam Isaías 3:9. Eles não me reconheceram, mas me consideraram um dos maus dentre as multidões, como um cachorro morto que causou um fedor entre eles. Olha que Yeshua é bem considerado desse nível mesmo, hein? A sabedoria dos escribas se tornará insípida, fedorenta entre eles, em qualquer cidade, em todos os lugares de Israel, onde estiver espalhado por meio, a multidões mistas tornam-se aos pastores de Israel, que são o rebanho do santo bendito seja ele. Como é dito por ele, mas você, meu rebanho, o rebanho do meu pastor, são homens, cita Ezequiel 34:31. E eles não têm a capacidade de fazer o bem com os estudiosos da Torá. Isso está no Zorra, volume 17, página 106. Então, existe edição, por exemplo, em um texto do Os Segredos do Rabino Shimon Bar Yochai, que o Mashiach será ocultado e rejeitado. E eles citam Isaías 53 a esse respeito. Mencionam o seguinte: uma da linhagem de Efraim morrerá ali, e Israel lamentará por ele. Depois disso, santo bendito seja ele, lhes revelará o Messias da linhagem de Davi, mas Israel desejará apedrejá-lo, e eles lhe dirão: você fala mentira, pois o Messias já foi morto, e não há outro Messias destinado a surgir. Eles rezam, como diz as Escrituras, desprezados e abandonados pelos homens, 53:3. Ele deve se retirar e se esconder deles, conforme as Escrituras continuam, como alguém que se esconde o rosto de nós. Mas, na grande angústia de Israel, eles se converterão e clamarão de fome e sede. O santo bendito seja ele, será revelado a eles em sua glória, como promete a Escritura: toda a carne verá. Isaías 40, versículo 5. E o rei Messias brotará lá em cima, a Escritura diz, e esse com as nuvens do céu ele vem, Daniel 7:13. E está escrito isso, a autoridade foi dada a ele, Daniel 7:14. Ele soprará o fôlego contra os iníquos, né, armírios, e o matará. A Escritura, ele matará o iníquo com o hálito dos seus lábios, Isaías 11:4. Então, está fazendo essa referência aqui do Rabino, ou seja, eles estão dizendo que o Messias mesmo, quando vier, vai ser apedrejado, não vai ser reconhecido. Mais um motivo. O Rabino Narmanides, por exemplo, ele não diz que eles não são a princípio, que ele é o único, né? Posteriormente, cada um chegará à sua conclusão e considerará que é possível que seja ele. Feliz será forte da fé naqueles dias. Ele está dizendo que no futuro vão estudar sobre o Mashiach e vão chegar a uma conclusão que será ele, o Mashiach. Então, ele quem, gente? Como você estuda o Mashiach? Então, nitidamente, é alguém que está por aqui, né? E aí eles mencionam o seguinte: o Rabino Yehudá, ele fala o seguinte: se os judeus merecem, eles imediatamente reconhecerão por seus sinais e maravilhas. Se eles não são dignos, no entanto, sua autoridade será questionada. E foi questionada lá no judaísmo do Segundo Templo. O Psika Rabat, por exemplo, ele explica que o Mashiach pelos pecados de Israel, portanto, merece ser maior que Abraão, Isaac e Jacob. Esse é um texto, inclusive, que eu li, né, dizendo que o Mashiach ele vai ser maior que os patriarcas, e eles mencionam aquela parte do Salmo, dizendo que a língua deles, os olhos dele não viram luz, a sua pele grudou nos seus olhos, seu corpo estava tão seco quando um pedaço de madeira, os olhos desceram de jejum, a força dele secou como um pedaço de barro, tudo por causa dos pecados da nação de Israel. Então, citando inclusive aqui o Salmo 122 no Psika Rabat. Está no 37:1. E finalizando sobre essa questão, porque eu já estou falando muito, né? Quando a gente entra aqui na questão dos portões de Roma, por exemplo, o Talmud, que o Mashiach ele está escondido no tom, entre os leprosos. O Via Gaon, ele emite um texto, né, dizendo o portão de Roma. Roma é um termo para o cristianismo, e é importante notar que ele está sentado lá de fora, à distância. Ele pode parecer fazer parte disso, mas como um leproso, né, desviamos o rosto dele, considerando o ferido. E o Talmud ele fala o seguinte:
o rabino Yehoshua ben Levi encontrou Eliaja. E ele pergunta assim, pé na entrada do túmulo, né? E ele perguntou, quando o Messias virá? Vai e pergunte a ele mesmo, respondeu Eliá. E ele responde, onde ele está sentado? Na entrada. E o Nagão, ele responde, para o portão de Roma. E por que isso? Por que senão eu vou reconhecê-lo? Aí ele vai responder, ele está sentado entre os pobres e leprosos. E Joshua ben Levi, ele encontrou o Machia, ele fala aqui, e perguntou, quando você virá? Hoje, respondeu o Machia. E ao retornar para Eliá, ele perguntou, o que ele disse para você? Ele responde, ele mentiu para mim, disse Yehoshua. Ele disse que viria hoje, mas não o fez. E Eliá já respondeu, o que ele disse a você hoje, se você ouvir a voz dele? Isso está documentado em Sanhedrin 98a. Então, a redenção, por exemplo, depende de Israel e eles ouvirem a voz dele. O Sef Tome, por exemplo, ele vai mencionar sobre essa questão de Ramar e Mashiach. Eles mencionam sobre essa, dizendo como um pássaro que vagueia do seu ninho, o pássaro ele está se referindo a. Assim é um homem, referindo-se a Hashem, que vagueia em seu lugar, conforme Mishilei, que é provérbio 27:8. Ele rasteia por ela, a Sheriná, e jura que não voltará ao seu lugar, até que ele a devolva ao seu lugar, conforme fecha aqui em Zorra 278a. Assim também está doente por causa das nossas transgressões, esmagado de boa vontade por causa das nossas transgressões, a cura de ambos está em nossas mãos. Então, em nossas essa questão da cura, da Metzorá, né, devemos abrir os olhos e contemplar o homem. Devemos ver que o Mashiach, ele foi vendido para as nações, e essas nações que estão lá no Galut, no exílio, e a Tzrat, né, espiritual, a lepra, ela se espalhou pela humanidade. E o Mashiach seria o derradeiro Tzadik, citado lá no texto de Levítico, que fez expiação, garantiu perdão e é o garantidor de Israel e do mundo. E nós estamos hoje, né, esperando a redenção, né, que seja apressada, né, e, enfim, sobre essa questão, né, tipo, o leproso, a oração do leproso, ela é feita com o próprio David, que seria com o próprio rei Davi. E vou finalizar aqui com um salmo dizendo, purifica-me com o hisopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Salmo 57, Salmo 57. Para quem quiser as referências, elas estão todas aqui. Eu sei que é um estudo cansativo, é um estudo enorme, né? Eu falei pra caramba. E se vocês não entenderam alguma coisa, vocês podem falar. Muito bom, entendi perfeitamente. Todo mundo entendeu? Amém, Roberto. Muito bom. Excelente. Enfim, já teve uns feedbacks aqui no chat. O pessoal falando que foi ótimo. Enfim, a gente conviveu um pouquinho com falha no seu áudio aí. Desculpa, irmão, esmiuçando a palavra. Eu vou fechar o seu áudio aqui, tá dando interferência. Amém. Maravilha. A gente conviveu um pouquinho com falha aí no seu áudio e tal, mas deu para entender perfeitamente. Realmente foi uma aula, foi muito bom mesmo. Que o Eterno continue te abençoando. Vamos ver aí se o pessoal tem alguma pergunta para você. Amém? Shalom, Roberta. Excelente aula que você passou aí. É muito bom. Abordou algo muito interessante que muitas vezes as pessoas ainda não entendem, né? De um sacerdote, um Kohen, ele fica, geralmente ele serve de expiação para o povo. Geralmente um Kohen, que é um sacerdote, ele serve de cobertura, né, do pecado de um povo. Então, isso é algo muito interessante que às vezes as pessoas elas têm dificuldade de entender. E Yeshua, como
sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ele se transformou, né, em puro, né, para cobrir o pecado das pessoas. E a palavra cobrir ali, que vem de capará, temos também uma palavra que vem da mesma raiz, que é a palavra kofer. Essa palavra kofer, ela é usada lá em Gênesis como cobertura da arca, que na sua Bíblia é traduzido como pinche, mas na realidade kofer seria a seiva de uma planta que era usado para vedar, né, os barcos. Lembrando que eu falei kofer e não gofer, né? Gofer é uma coisa, kofer é outra coisa. E o kofer é composto pelas mesmas consoantes, kaf, né? Pen, né? E resh, formada pelas 3 consoantes. Então, ou seja, cobrir, né, o pecado, geralmente fazia com que o sacerdote se transformasse em puro. E foi o exemplo que você deu da novilha vermelha na semana passada. Então, foi excelente o estudo. Usou bastante a tradição aí judaica e argumentos fantásticos aí para refutar os antimissionários. Obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu sei que esse estudo foi muito cansativo, né? Porque eu li bastante texto, porque eu estava lendo muita coisa do Midrash, muita coisa do Talmud. Então, pode ser que alguém tenha ficado perdido aí, qualquer coisa, pergunta, tá? Eu também quero. Shalom a todos. Quero agradecer a Deus pela vida da professora Roberta, né, pela vida de todos. Interessante que tudo é conexão, né, professora Roberta? Devido ao Levítico 14 lá que você mencionou, né, no capítulo 14, versículo 15, que fala do vaso de barro, sobre as águas vivas, o pau de cedro, o isopo, né? Você vê que tudo tem uma conexão da obra de Yeshua nos últimos dias deles, né? É muito bom isso. Deus abençoe a todos, em nome de Yeshua. Obrigada. Essa, inclusive, foi uma conexão que eu achei fantástica, porque ela faz parte, esses elementos da expiação, faz parte dos elementos da expiação do Messias. O pau de cedro, o carmesim, né, o risopo, o vaso branco, as águas vivas, as 2 aves, né, redonda ali, Yeshua e o outro homem, né, tipo, para mim foi uma questão muito maravilhosa, a questão da rocha, quando o Midrash fala que dela saiu sangue, Moisés bateu 2 vezes e saiu água, ele estava ferindo uma chia ali, por exemplo. Paulo faz essa associação no Testamento. Gente, é uma série de coincidências para alguém dizer, não, ele não é uma chia, é impossível. Muito bom, parabéns aí pelo estudo. Quero louvar a Deus pela sua vida e quero dizer que foi muito edificante. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu concordo plenamente quando você abordou a questão ali de Daniel, capítulo 9, acerca do Filho do Homem. E o próprio Rashi também, ele tem uma interpretação acerca disso. Ele faz uma conexão com Zacarias, né? E ele disse acerca do que você disse, acerca da sabedoria dos escribas, né? Que seria uma sabedoria que estaria totalmente corrupta, a era messiânica, melhor dizendo. Urashi diz que se nós merecêssemos ou merecermos, o Mashiach virá como nas nuvens do céu, ele virá rápido. Porém, se nós não merecermos, ele virá montado em um jumento. Então, isso bate com tudo isso que você disse acerca da visão geral que você trouxe em relação à corrupção envolvendo aí os israelitas, né, não de modo geral, mas na era messiânica. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da expiação. Para você, o dia de Yom Kippur em si, ele traz consigo o perdão ou só prepara aqueles que se arrependem? Ou o perdão ele é alcançado independentemente de qualquer coisa no dia de Yom Kippur?
Então, quando eu até não entrei, né, nessa questão do Yom Kippur, né, porque, como eu falei, tem muita questão que vai ligar a questão sacrificial, no Novilha Vermelha, o Yom Kippur é uma delas. Então, no Yom Kippur, por exemplo, você tem, na verdade, instruções em cima do Yom Kippur na Torá, que você deve fazer um sacrifício, né? E hoje em dia você vai ver que o Yom Kippur ele tem mais um simbolismo dentro do judaísmo do que fazer isso, porque o sacrifício ele está errado ao Beit HaMikdash e o sacerdócio, vamos dizer assim, entre aspas, que não existem. Então, como é que alguém vai cumprir Yom Kippur hoje? Tipo assim, foi só um jeito do judaísmo vamos dizer assim, se habituar, né, ao fato deles não ter templo e sacerdócio. Mas, nitidamente, no Yom Kippur, você precisa fazer isso. Por exemplo, você vê até o grupo Rabad, eles sacrificam galinhas. E galinha não é sacrifício puro. E assim tem que ser feito no Beit HaMikdash, em Jerusalém, tem que ter o sacerdócio e tudo. Então, como é que cumprir o Yom Kippur? Eles não conseguem alcançar o Yom Kippur, não. O Yom Kippur é alcançado hoje, de qualquer jeito, pelo Mashiach. Você vê que o próprio Deus, ele destruiu o sistema sacrificial, porque está sobre o Mashiach. Então, tipo, como é que alguém vai fazer essa expiação se não tem o templo e o sacerdócio? A gente já sabe que o Mashiach entrou no templo, entrou ali, ele mesmo como sacerdote e fez todo o papel. E aí, como obter perdão do pecado? Porque a própria Escritura diz sobre quando a gente entra até na questão da nação de Israel, que não existe, né, por exemplo, acaparar, né, ela é feita pelo sangue, né, faz expiação. Tem até o livro de Levítico, no capítulo 17, no verso 11, ele vai mencionar sobre essa questão. Tem alguns rabinos que, inclusive, eles vão mencionar que certamente a expiação ela pode ser feita com sangue, como ele diz, o sangue é que fará expiação pela vida. E a Mubavili, não sei, é por isso que eu falei, tem muita questão a respeito dessa questão da capará, que eu não falei aqui, várias citações talmúdicas, inclusive que elas vão levar só para uma questão de Yom Kippur, mas o que você tem é a oração, mas o sacrifício ele está sobre o Mashiach, não tem como você sacrificar no Beit HaMikdash. Então, como é que vão pegar e vão, na verdade, cumprir o que é a mesma coisa de achar que hoje as pessoas elas estão cumprindo o Pêssego, de forma como, por exemplo, a Torá ela exige, mas a gente sabe que o nosso cordeiro é Yeshua. Então, quando uma pessoa ela vai comemorar o Pêssego, ela vai de que o cordeiro dela é Yeshua, por exemplo. Não tem sacrifício hoje, então como é que você vai entrar na questão do Pêssego? Como é que o judaísmo dá com isso? O judaísmo ele só tentou se readaptar. Tem, por exemplo, o professor da Universidade de Israel Knoll, né, da Universidade de Jerusalém, ele até menciona, por exemplo, que o judaísmo hoje é uma religião, vamos assim dizer, nesse sentido, diferente do que era o judaísmo do segundo e do que está nas escrituras, porque a escritura diz que você tem que fazer isso, você está fazendo não de forma correta? Não. E aí, como é que a gente fica nessa situação? Entendeu? Nem sei se você entendeu. Perfeitamente. Muito obrigado pela sua explicação, bem coerente. Eu fiz essa pergunta porque justamente há um debate dos rabinos, porque alguns entendem que o dia da expiação em si, ele traz consigo a santidade. O dia. E necessariamente não seria necessário e não é necessário que a pessoa se arrependa. Mas só que isso é um pouco contraditório, tendo em vista a isso que você disse, que é o que tem mais embasamento bíblico, e até mesmo porque, diante de todas as citações que você fez, acerca da identidade do Messias, o próprio Caifás, lá em Yohanan, né, João, capítulo 11, versículo 49, só para encerrar aqui, ele diz que era necessário que um homem morresse para que toda a nação não perecesse. Então veja que o próprio Caifás, o texto de João entende que é uma profecia. Ele sendo sumo sacerdote naquele tempo, ele profetizou. Então veja, parece-nos que a intertextualidade que ele usa provavelmente seja, como você disse, Isaías 53, mais precisamente ali os versículos 4 e 6. Ou seja,
Em relação à perícope desse texto, a repetição que aparece ali do verbo fazer, no versículo 47, eles estão sem saber o que fazer diante do que Jesus faz. Então, veja, ele sente que Jesus era uma ameaça que provocaria possivelmente uma revolta por parte dos romanos quanto ao povo judeu, a ponto deles dizerem que o lugar deles seria tirado. Isso é uma referência ao templo, no capítulo 11, 48. Então, o próprio Caifás, ele responde que era necessário que alguém morresse em favor da nação, para que a nação toda não perecesse. Mas o que é interessante é que eles, sentindo que Jesus era uma ameaça para eles pensando que Jesus seria um causador de revolta, que os romanos viriam contra os israelitas, caiu por terra porque em 70 depois de Cristo, que ele já estava morto, houve a revolta sem necessidade de ser o próprio Cristo revoltante. Então, finalizando aqui, amei a sua aula, que Deus te abençoe, e muito rico, muito prazeroso. Então, nós temos aí um sumo sacerdote corroborando aí os profetas. Obrigada. Você só me lembrou de uma situação, por exemplo, quando você mencionou essa questão de Yom Kippur, tem 2 testemunhos, não sei se você no site do Onde Foi Israel, tem 2 israelitas lá entrando nessa questão do Yom Kippur. Eles viram, dentro da sinagoga, eles estavam mesmo lendo essa questão do Yom Kippur e eles se perguntaram, mas cadê o substituto? Por que está dizendo que tem que ser por sangue para obter perda? Cadê? Necessariamente Yom Kippur, cadê? Então, esses 2 judeus ali, eles começaram a se questionar sobre isso. Ou seja, tipo, viram, não está de acordo com as escrituras, não está de acordo com a Torá. A Torá diz que não é assim, agora é assim. E isso levou esses 2 judeus a reconhecerem que Yeshua é o Mashiach de Israel. Inclusive, dentro dessa questão do Yom Kippur. Roberta. Sim? O que você acha da falácia aí daquele nosso amigo lá, dizer, associar o sacrifício de Yom Kippur, né, substituir por ofertas pacíficas, como incenso, no caso, oferta de minhá, que também servia para expiação de pecados, né? Então, eles utilizam esse argumento para falar que o sacrifício de Yom Kippur, que é simbólico hoje no meio judaico, poderia ser feito dessa forma. Qual que seria a sua opinião? Então, tipo assim, realmente os rabinos dizem isso, né, que os sacrifícios foram deixados nos profetas, né, e aí eles citam até Osés, vão citar um monte de coisa, esse que eu não quero sacrifício, eu quero isso e aquilo, mas na verdade a gente sabe que isso é uma discussão, né, porque o sacrifício, a gente sabe que ele foi deixado no Mashiach. A gente tem, inclusive, por exemplo, lá no ano 30, quando o Messias, ele morre, né, e lá próximo, os sacerdotes ainda estavam fazendo sacrifício no templo, e o lenço não ficou mais vermelho, quer dizer, o lenço não ficou mais branco, o lenço ficava vermelho por causa do sangue. Aí depois Deus aceitava o sacrifício, porque aí o lenço ficava branco. Aí a própria literatura rabínica, o lenço nunca mais ficou branco, ou seja, no ano 30, próximo à morte de Yeshua, o sacrifício foi rejeitado do Beit Hakmidash. Isso está no próprio Talmud, que eles mencionam sobre essa questão, dizendo que o Eterno não aceitou mais. E olha por que ele não aceitou. Olha a proximidade. Por quê? Yeshua já tinha feito ali a capa, para você ter noção. Isso foi no ano 30, né? E depois a gente sabe que no ano 70. Então, isso é uma desculpa do judaísmo atual. Por quê? Se for assim, eles vão ser forçados a reconhecer que é o Mashiach de Israel. Por que eles vão ficar mais de 2.000 anos sem obter perdão de pecados? Sem obter essa questão porque eles não têm tempo, não tem sacerdócio. Então, o judaísmo ele se reinventou nesse sentido. Isso é uma questão óbvia. Sabe que Yeshua, ele cumpriu isso, e é algo que está em vigor nele. E não nessas
disso, porque não tem uma passagem bíblica dizendo que isso ali vai se cessar, não vai ser mais assim. Não, mas está dizendo, o próprio Zohar está dizendo, o Beit Haki, olha só, o próprio Zohar está dizendo, que é um livro cabalístico, que quando os sacrifícios eles seriam cessados do Mixcan ou do Beit Hamikdash, é porque quem entraria no salão do aflito seria o Messias, porque Israel não suporta mais pecado de ninguém no mundo, faz sacrifício, mas o Zohar disse quem vai fazer o Messias, olha só. Então, esse ele é até controverso em relação à própria literatura rabínica, que diz que quem faz isso é o Messias, para você ter noção. Então mais de 2000 anos, cadê o Messias? Então, o que é muito interessante, que às vezes as pessoas não atentam, né, é o que? Usar o texto fora de contexto, né? Eles pegam ali o Oséias 6,6, fala, misericórdia eu quero, não o sacrifício, mais o conhecimento de Deus do que os holocaustos. Mas ali tem um contexto, né? Oséias ali está falando do reino do norte, que estava oferecendo sacrifício de tolo, né? Inclusive sacrifício para outros deuses, né? Ou então, quando oferecia sacrifício sem o intuito correto, e o sacrifício feito sem o intuito correto, ele se torna um sacrifício de tolo. O intuito do Corban seria fazer com que a misericórdia fosse colocada no coração do ofertante, para que o ofertante tivesse conhecimento de Deus. Se o sacrifício perde esse intuito, ele se torna um sacrifício de tolo, né? E hoje o judaísmo contemporâneo em si, eles usam a história da carrochinha para tentar falar, mas o Yom Kippur, que servia para o perdão da nação anualmente e também para a santificação do próprio santuário, hoje não é mais feito, né? E sem o Mashiach não há perdão. Isso é uma coisa óbvia. Exatamente. Então tem de falar para Israel, não peque. Porque Deus também fala que ele não quer sacrifício. Porque só tem sacrifício porque peca. E meio Deus falou, não peca. Mas Israel está lá pecando. Por exemplo, o mundo está aqui pecando. Só um exemplo. Tem também essa conotação perfeita, essa colocação. O próprio professor Israel, que o judaísmo hoje ele se reventou. Ele não é o judaísmo da Torá. Exatamente. Esse é um detalhe, por exemplo, que ele vai mencionar isso. Desses detalhes. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos ver se o pastor Gércio Wagner quer falar alguma coisa aí. Pastor Keston. Muito boa aula, tá, Roberta? Que o Eterno continue te abençoando poderosamente. Eu queria dizer que a sua vida é um presente para nós, tá? Estudo maravilhoso. Se puder disponibilizar, se tiver, né? Ou um Word, para a gente ter essas fontes para consulta. Muitos argumentos contra antimissionários. Então, eu acredito que todos que permaneceram até aqui estão saindo munidos contra esses argumentos. É interessante ressaltar também a analogia que você fez ali da purificação do leproso com Yeshua. É interessante também que o método de purificação do leproso com a semelhança da consagração do sacerdote ali do lóbulo da orelha direita, do polegar direito, do pé e da mão, e a unção da mesma forma. Então mostra, isso aponta também para o Messias, que mesmo sendo sacerdote, seria taxado como leproso. E foi muito bom e linda a usar os elementos ali na crucificação do Senhor Yeshua. E é interessante lembrar também, ali na questão dos elementos da purificação do leproso, o próprio verme, né?
que produz a escarlate. O próprio Yeshua cita o Salmo 22 ali, e que alude a esse verme que se prendia no madeiro e que gerava vida. Então, Yeshua traz essa ideia do carmesim também, apontando até mesmo para a origem da coloração do vermelho ali. Então, é muito interessante porque está ali no Salmo 22, e Yeshua, no madeiro, ele cita o Salmo 22, faz essa alusão, o salmista faz uma alusão dizendo, eu sou um verme, e ali é o verme da escarlate, que gera a tinta para produzir esse tecido, e esse verme a gente sabe que ele se prega no madeiro e gera vida, assim como o Senhor Yeshua. Então, eu só tenho a agradecer pela belíssima aula, foi muito bom, que o Eterno continue te abençoando, em nome de Yeshua. Amém. É forte. Amém. Pastor Wagner comentou ali no chat que foi formidável. Quer falar aí, Pastor Wagner? Fica à vontade. Agradecer ao Eterno pela vida da Roberta, pastor Keston, pastor Gerson, o comprometimento, presbítero Brendel. Agradecer também, não sei o nome do irmão, mas as perguntas do esmiuçando da palavra e o Fernando chegaram aí com perguntas fortes. Roberta, que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te protegendo em todos os seus projetos. As lives nós temos que estar ouvindo novamente, observando os detalhes. E como foi pedido aí pelo pastor Gerson, se puder, por favor, nos arrumar as fontes no qual foram citadas, vai ser de suma importância, porque nós precisamos, porque esses documentos, nós conseguimos fazer uma apologia ali contra, né, os antimissionários, e há também um público que querem debater contra a restauração, contra Israel, e esses materiais, eles ajudam, que há pessoas que querem, sabe, e a gente consegue lançar algo para a pessoa estudar. Então, quero agradecer aí o Eterno pela vida de cada um de vocês e a importância dessas lives, desses estudos, que o Eterno continue guardando e protegendo cada um de vocês. Em nome de Yeshua, muito obrigado pelo ensino, é um alimento formidável. Amém. Glória a Deus pela vida da Roberta. Daí semana que vem tem mais, né? Espero que eu esteja tranquilo para participar. Amém. Maravilha. Roberto, faço das minhas palavras aí faço das palavras do pastor Gerson as minhas palavras, né? Você é realmente um presente para nós, que o Eterno continue te abençoando poderosamente, tá bom? Pode contar com as nossas orações e já temos um carinho enorme por você aí, pelo amor que você demonstra pela palavra do Eterno. Vou interromper aqui a